A paz, Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Esté, capítulo 2. Esté, feita rainha. Passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgem de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que se reúna todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres sobre a vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus engüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti, como isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exulados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filha, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai. Levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe um unguento e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com elas suas jovens para os melhores aposentados na casa das mulheres. Esté não havia declarado seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Em chegando ao prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob as vistas de Asgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esté disse a Abigail, tia de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além de que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esté alcançou o favor de todos os que haviam. Assim foi levado Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-se na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esté. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens
Mordecai estava sentado à porta do rei e Esté não havia declarado ainda sua linhagem ao seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpriu o mandato de Mordecai quando a criara. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta de Bigtã e Teles, sobremodo se indignaram, tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso como conhecimento a Mordecai, que revelou a rainha Esté, e Esté disse ao rei em nome de Mordecai. E investigou se o caso era fato, e ambos foram pendurados de uma forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. E assim finalizamos o capítulo 2 do livro de Esther. Que o Senhor te abençoe.